A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Hoje nós estamos no 16º capítulo, do livro. Como é o arrependimento na graça? Existe um ensinamento comum no meio evangélico que diz que um pecador precisa primeiro se arrepender, deixar o pecado para só então receber a Cristo para ser salvo. Mas isso é um erro que faz com que a salvação seja pelas obras, e não pela graça mediante a fé, não somente crendo. Nenhum dos livros da Bíblia fala sobre que o arrependimento é uma condição para a salvação. Isso mostra claramente, irmãos, que o homem é salvo pela fé e não pelas obras. Mas o que a palavra de Deus quer dizer quando fala de arrependimento? Arrependimento no original se chama metanoia, no grego. Essa palavra significa mudança de mente, mudança de ideia. Na Bíblia, arrependimento não é mudança de conduta, mas é mudança de mente. Isso tem um diferencial muito grande. Que antes quer dizer o que? O que nós antes considerávamos como glória, agora consideramos como vergonha. É uma mudança radical de entendimento e de opinião. Quando renovamos nossa mente com a palavra de Deus, estamos nos arrependendo. Amém? Antigamente, eu não podia ouvir louvor, que eu ficava agoniado, Hoje em dia eu amo o louvor, Eu fico agoniado com outras músicas. Isso é uma mudança de mente, Por outro lado, é possível mudar de ideia a respeito de algo, E sentir muita alegria por isso. Quando nós mudamos de opinião, Aquela ideia de eu cresci assim, eu nasci assim, É coisa do maligno, irmão. Você deve mudar sua ideia. Se você deve analisar algo e mudar de ideia. Amém? Analise a Bíblia, Você vai ver o quanto ela é real. Lá em Marcos capítulo 1, verso 4 ao 5 fala: apareceu João Batista no deserto pregando batismo e arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província de Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Irmão João pregava arrependimento para a remissão dos pecados, mas o ensino de João ainda era da velha aliança. Nós temos que lembrar disso. Nós temos que dividir que é velha aliança e nova aliança, João foi o último profeta da lei do Velho Testamento. Lá em Marcos capítulo 1, verso 14 ao 15, fala: depois de João ter sido preso, Jesus a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Você viu como mudou o diálogo? É a mudança de opinião em relação a si mesmo e a Deus, Lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, fala: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Irmãos, em relação a Deus, precisamos reconhecer que Ele nos ama, O Senhor já nos amava quando vivíamos no pecado e blasfemava contra Ele. Vocês que creem essa verdade, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, Então nós temos que crer nessa verdade. Está escrito na palavra. Nós temos que abandonar, a ideia de que temos alguma justiça própria, irmãos. Uma coisa que eu sempre falo, nós merecemos o inferno, irmãos, sabe? Todo ser humano merece o inferno. Por causa de Cristo nós temos a salvação. Amém? Não é por causa das nossas obras. Reconhecer que boas obras, moralidade e sacrifício religioso não podem nos salvar. Amém? Nós temos que crer nisso. A palavra de Deus diz que a fé que salva é aquela que Deus justifica o ímpio. Se não reconhecermos que somos ímpios, então não precisamos de um Salvador. Amém? Então, porque é forte isso, irmãos. Sabe? Se você consegue se salvar sozinho, para que vai precisar de um Salvador? Para que vai precisar de Cristo? Amém? Todos já ouviram, a parábola das 100 ovelhas, Lá em Lucas capítulo 15, verso 3 ao 7 fala:
Então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não se necessitam de arrependimento. Amém? Mas é interessante, né, que nada nos é dito sobre a ovelha. Irmãos, a única atitude da ovelha foi deixar ser levada para casa. Amém? Quanto é forte isso, irmãos. É interessante ler nas palavras de Deus que Judas se arrependeu. Depois de ter traído Jesus, certamente foi mais um tipo de remorso que arrependimento. Mas a ele devolveu as moedas e reconheceu que havia traído sangue inocente. Irmãos, o arrependimento de Judas foi um arrependimento falho. Ele tentou se pagar pelos seus pecados, né? Deus seria pendurado no madeiro para salvá-lo, né? Deus iria pagar esse pecado dele, mas ele não achou que era o bastante, né? Ele não sei que a palavra de Deus estava entrando no ouvido e saindo pelo outro, né? Ele não ouviu nada que Jesus falou. Temos a terceira parábola, conhecida como uma parábola do filho pródigo, né? Onde um homem tinha 2 filhos, né? Esse eu conheço de cor. Esse teatro eu tenho história com ele. Quando eu era da igreja da minha mãe, da igreja católica, ela chamou eu e meu irmão para fazer esse teatro, né, do filho pródigo. E nós erramos as falas e gaguejamos e travamos, né? E eu fiquei muito trauma de teatro. Mas depois, quando eu entrei na videira, me chamaram para fazer teatro. E qual que foi a primeira peça? Foi Filho Pródigo. E é engraçado que Deus me revelou o versículo completo na minha mente, não sei porquê, né? E eu consegui fazer o teatro completo. Bom, irmãos, voltando para lá, irmãos, um dos filhos desse homem, né? O homem tinha 2 filhos, um desses filhos pediu a herança, irmãos. Quando você pede a herança, você está falando que esse homem morre, né? E ele pediu a herança e saiu, gastou tudo, né? Depois de muito tempo. Ele gastou tudo e depois, quando ele começou a passar fome, ele lembrou da casa do pai. Lembrando da casa do pai, falou: pai, quantos empregados meu pai tem, tudo bom e melhor, e eu comendo aqui comida de porco, né? Vou voltar para casa do meu pai lá, chegarei para ele e falarei, né? Trate-me como um dos seus empregados. Irmãos, quando ele chegou na casa do pai, o pai estava esperando de braços abertos. E não o tratou como um dos empregados, mas o refez como um herdeiro, filho que ele é. Amém? No momento ele se importou por ter partido o coração do pai, esse filho pródigo, né? Ele não estava pensando no pai, ele estava pensando na comida quando ele quis voltar, né? Mesmo que estejam voltando para casa pelas razões erradas, Deus Pai correrá para nos abraçar. Irmãos, o pai estava na porta da casa esperando o filho, observando. Irmãos, se ele estava observando, ele não sabia quando o filho ia chegar. Ele sabia que um dia ele ia chegar. Então todo dia ele estava lá esperando. O pai ansiava pelo filho perdido. Nesse momento temos a retrato do nosso pai. O mundo está clamando pelo amor do nosso pai, irmãos. Só não sabe ainda. Sabe? Ele busca todo tipo de amor. Mas o que ele precisa mesmo é o amor de Deus. Amém? Lá em Romanos capítulo 2, verso 4, fala: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, a longanimidade, ignorando a bondade de Deus, é que te conduz ao arrependimento. Deus que te conduz ao arrependimento. No Velho Testamento, os ninivitas se arrependeram porque Jonas disse que a cidade seria destruída em 3 dias. Porém, no Novo Testamento, é a bondade de Deus que nos conduz
ao arrependimento, irmãos. É a bondade de Deus que nos traz esse arrependimento. Nós provamos primeiro o amor de Deus e então nos arrependemos, né? Em Romanos capítulo 2, verso 4, Paulo afirma categoricamente que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento, né? E não o medo que nos leva ao arrependimento. Precisamos chegar ao ponto de ficar tão deslumbrados com o Senhor que tudo mais se torna uma alternativa ruim, irmãos, sabe? Lá no nosso encontro, né, temos um momento que se chama Amor de Deus, onde nós passamos esse amor para os encontristas. Declaramos para ele o amor de Deus sobre ele, sabe, irmãos? Nós temos que crer que todos nós que aceitamos Cristo, que vivemos com Cristo, né? Aceitamos essa vida com Cristo, somos feitos filhos amados, né? Todos nós somos filhos amados. Criança, é verdade, irmãos. Amém? Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Dê um joinha, sabe? Compartilha, sabe, essa palavra. Comentem, irmãos. É tão bom quando vocês comentam. Eu gosto muito. Amém? Tenha um dia abençoado.